5 sinais de que a sua ansiedade está acabando com o seu relacionamento. Hoje você vai entender como a sua ansiedade, atrapalha a sua relação e como você pode reverter essa situação para não correr o risco de perder quem você ama. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo e já aproveita esse momento também para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja avisada quando eu tiver conteúdo novo por aqui, para que você nunca perca nenhum conteúdo. Se você ainda não me conhece, eu sou Fernanda Lemos, psicóloga e hipnoterapeuta, e eu ajudo mulheres a alcançarem o relacionamento amoroso dos seus sonhos, ou seja, uma relação leve, uma relação saudável que só faz bem. O primeiro ponto aqui é entender que a ansiedade é extremamente importante e necessária para a sua sobrevivência como ser humano. É impossível você eliminar completamente a ansiedade da sua vida, então ela sempre vai existir, mesmo que em um grau mais baixo. Agora, quando a ansiedade ultrapassa os limites saudáveis, aí sim ela se torna um grande problema. É natural que você se sinta um pouquinho ansiosa, um pouquinho insegura logo no início da relação, que é quando o compromisso está ainda em fase de construção. Agora, o problema é quando isso passa de uma ansiedade e de uma insegurança bem pontual e começa a se infiltrar no dia a dia de vocês como casal. Ela começa realmente a fazer parte da relação, porque você começa a permitir que isso aconteça porque você não tem controle. E aí eu já quero falar sobre o primeiro sinal que mostra que a sua ansiedade está acabando com o seu relacionamento. Pensar demais, esse é o primeiro sinal. Então ficar pensando no pior cenário o tempo todo e duvidando, inclusive, do seu parceiro. Você fica então atenta demais às palavras, à linguagem corporal do seu parceiro, e esse tipo de comportamento muitas vezes faz com que você surte, tenha crise de ciúme, e aí obviamente acabam acontecendo frequentemente brigas e discussões entre vocês por conta disso. E isso gera um desgaste absurdo na relação. O segundo sinal é a dúvida. A dúvida é um sintoma clássico de ansiedade e que pode sobrecarregar o seu relacionamento de uma forma extremamente rápida. Sabe aquela coisa de e se? E se ele não tiver onde ele disse que ia estar? E se ele tiver com uma outra mulher? E se? Então a dúvida pode levar você a ficar verificando o que o seu parceiro está fazendo o tempo todo. Então daqui a pouco você está bisbilhotando as coisas dele, está desconfiando dele, mesmo quando ele não te deu aí nenhum motivo para isso. E aí quando ele percebe que você não confia nele, através dos seus comportamentos, ele fica extremamente decepcionado, ele se chateia, ele se desgasta por sempre ter que ficar provando as coisas para você, provando onde ele tá, provando que ele te ama, que ele não tá te traindo, e isso é extremamente cansativo e vai desgastando a relação muito rapidamente. O terceiro sinal, necessidade de validação. A ansiedade surge quando você precisa constantemente de um parceiro para validar o seu amor. Isso é um fardo pesado para colocar no seu parceiro. Precisar constantemente da validação dele é um sinal de insegurança que também acaba com o seu relacionamento. Quarto sinal, preocupação excessiva. A ansiedade muitas vezes aparece na forma de preocupação excessiva com a saúde do seu relacionamento. Então você fica tensa, pensando que o seu relacionamento pode acabar a qualquer momento, que algo pode acontecer. E essa preocupação te impede de estar presente, te impede de curtir, de aproveitar, de viver o hoje, e pode se transformar em um estresse muito prejudicial, não só para você, como também para a relação de uma forma geral. E à medida que você imagina todas essas maneiras pelas quais o seu relacionamento pode acabar, pode dar errado, isso vai te estressando, te consumindo cada vez mais. Então isso é exaustivo e claramente insustentável. Quinto e último sinal, insegurança. Você começa a projetar suas inseguranças no seu parceiro, então se você pensa negativamente sobre si mesma, é provável que você imagine que ele também pensa a mesma coisa sobre você, mesmo que isso nunca seja uma verdade, que isso nunca tenha acontecido. Isso também acaba gerando muitos problemas na relação. A ansiedade no relacionamento pode causar todas essas situações, fazer com que a saúde emocional de vocês como casal seja abalada. A sua vontade de fazer um relacionamento dar certo a qualquer custo pode ser o decreto muitas vezes do fim na realidade. E justamente por isso, antes de meter os pés pelas mãos, é importante controlar as suas emoções, desenvolver mais a sua inteligência emocional, entender que a ansiedade não deve fazer parte do relacionamento, que você precisa trabalhar formas de lidar com esse problema, antes que você mesma sabote a sua relação. Foi com esse objetivo que eu separei para você 3 dicas que podem te ajudar, dicas simples que podem te ajudar a sair dessa neura
neura. Mas antes de a gente conversar sobre isso, se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para que ele possa chegar a mais mulheres e, consequentemente, ajudar mais mulheres. Combinado? Já deixou o seu like? Muito bom. Então vamos para o que interessa, vamos para as dicas. Então a primeira dica que eu te dou é avalie o seu relacionamento e o que está causando a ansiedade. Nesse momento você vai precisar ser bem honesta consigo mesma e também com o seu parceiro, ok? Então fazer uma análise honesta sobre o relacionamento e o que ele significa é o primeiro passo para lidar com toda essa situação. Se você identificar que o seu relacionamento, por exemplo, contribui com o aumento da sua ansiedade e da sua insegurança, talvez seja melhor você pensar se você deve mesmo se manter nessa relação, porque existem relacionamentos que realmente adoecem a gente, ao invés de transmitir segurança, calmaria, uma sensação de porto seguro. Então analise se você está realmente em uma relação saudável. Se você tiver, se a sua relação for saudável, você vai focar então em si mesma, no processo de mudanças internas, com o intuito de trabalhar essa ansiedade, aumentar a sua segurança, aumentar a sua autoconfiança, e aí a ajuda de um psicoterapeuta nesse momento é essencial. A hipnoterapia, inclusive, é uma excelente opção, porque através da hipnose a gente tem um acesso direto aí à sua parte emocional e a gente consegue fazer mudanças necessárias, obtendo resultados muito mais rápidos. A segunda dica é: abra mão do controle. Você não precisa estar no controle de tudo. A ansiedade no relacionamento, ela faz com que você sinta que você precisa controlar todos os passos para garantir que tudo corra bem, tudo corra como você planejou. Mas a verdade é que você está sufocando o seu parceiro nessa tentativa de controlar todas as variáveis para amenizar as suas próprias inseguranças. E esse tipo de comportamento é extremamente prejudicial para um relacionamento. Esse apego excessivo faz com que você queira controlar tudo, e aí quando algo fugir do seu controle, a sua ansiedade vai aumentar de uma forma considerável. E aí, além de tudo isso, obviamente, o seu parceiro tem direito também de ter a sua liberdade, as suas escolhas individuais respeitadas. Afinal, o relacionamento é sobre parceria. E a terceira dica é: trabalhe a sua independência. Você precisa recuperar e fortalecer a mulher independente que existe dentro de você. Isso vale tanto para relacionamentos quanto para outras áreas da sua vida. Então, manter a sua própria identidade, ideias, opiniões e posicionamentos é também fundamental. Caso contrário, você pode se perder dentro do relacionamento e se tornar dependente da aprovação do seu parceiro. É claro que todos nós somos dependentes até certo ponto de quem a gente ama. A gente precisa uns dos outros. O ser humano, por natureza, é um ser social. Mas quando eu falo de depender aqui, é em um contexto de depositar a sua felicidade no outro. Isso tá errado? Então, isso sim pode acarretar no aumento da ansiedade no relacionamento e da sua própria insegurança. Então, um relacionamento saudável, ele precisa dar a segurança que você precisa para ser livre, independente e sem nenhuma necessidade de qualquer validação. Então, como você viu, a ansiedade em um relacionamento é muito comum, mas isso não significa que seja normal ou que deva ser encarada de forma natural. Ela pode acabar com a sua relação, mas se você mudar o seu emocional, se você muda o seu comportamento, você também consegue deixar suas inseguranças para trás e viver uma relação leve e saudável. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aquele like. Se você ainda não deu, essa é a oportunidade de dar, e de compartilhar com uma amiga sua que você gosta muito e que é super ansiosa, que sempre coloca tudo a perder nos seus relacionamentos por conta dessa ansiedade. Uma relação a dois é para ser leve, não existe motivo para sofrimento. Sempre se lembre disso. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo!